todo mundo conhecido, estamos na prática aqui, um monte de gente querendo fazer uma ação importante e fazer com que isso aconteça. Então, tudo muito próximo, e a ideia é contar um pouco de como que pessoas que ainda não estão envolvidas nesse segmento possam estar junto com a gente e desenvolver aí uma ideia que tenha dentro da cadeia do café, para que a gente possa desenvolver vocês na forma de uma aceleração que já tem dado bons frutos, que a gente vai contar um pouco durante esse nosso bate-papo. Queria agradecer aí a todo o nosso pessoal que está por aí, o Eberlê, a Dalise, Breno, a nossa equipe toda lá do Parque Tecnológico, o João, que aceitou vir aí contar um pouco de como é que tem sido essa história. Vamos dar voz aí às pessoas que já desenvolvem isso estamos indo para 7 anos. Queria convidar o Eberlê para nosso carro-chefe aí para contar como é que isso surgiu e como é que a gente vai fazer que esse 7º ano seja um sucesso ainda maior do que já tem sido nos anos anteriores. Eberlê, faz favor aí e fica à vontade. Boa noite, pessoal. Então, nós temos esse projeto como um dos projetos mais relevantes da Embrapa e do consórcio Pesquisa Café, porque ele se transformou assim, né? Quer dizer, quando a gente inicia um programa de pesquisa ou de ação numa universidade ou numa instituição de pesquisa, como o caso da Embrapa, a gente não sabe para onde vai. Pode ter bons frutos ou pode morrer no meio do caminho. É assim com tudo, né? E o Avança Café, a proposta do Avança Café é uma proposta longeva, porque acertamos o ponto. Acho que nós acertamos o ponto. Vou explicar para vocês por quê. Quando nós começamos com a ideia do Avança, não era Avança Café. A ideia era se fazer um programa chamado Ideas for Coffee. Nós fomos nas universidades e, neste processo de internalizar a ideia, foram as universidades que disseram para a gente, olha, talvez a gente possa fazer a formação. E aí nós teríamos, do ponto de vista acadêmico e de formação, nós cumprimos muito mais a nossa missão do que a ideia do Ideas, que era nós trazemos para a nossa baila startups que já estão no mercado. Essa era a ideia inicial. Mas a gente, então, aceitou o desafio. Nós fomos para as universidades fazer o desafio, e as universidades, especialmente a UFLA, aí nesse caso, é que nos desafiou. Nós já tínhamos, quando passamos pela UFV, também esse desafio colocado, mas ele foi colocado pelas 2 universidades, né? Olha, vamos fazer junto conosco. E aí a pergunta é, mas dá para fazer? É possível a gente fazer uma formação de startup do zero? E aí a resposta dos professores foi sim, podemos fazer. Podemos fazer do zero, nós temos condições, nós temos os mentores e tal e tal. E isso nos desafiou a tal ponto que nós voltamos para Brasília, e estávamos na época nessa andança, eu e o Gabriel Bartolo, né, que é uma pessoa de uma história na cafeicultura brasileira, e especialmente de Minas Gerais, né, ele foi presidente da EPAMIG, foi chefe da Embrapa Café, enfim, e aí eu e o Bartolo voltamos para o hotel, fomos jantar e dissemos, será que esse pessoal vai dar conta de fazer isso? E aí nós convidamos para que viesse a Brasília o professor que era o coordenador institucional da UFLA na época, e a gente fez um bate-papo com ele do ponto de vista de uma empresa de pesquisa e uma empresa de ensino e uma instituição de ensino, como é que isso podia casar? E aí nós
desenvolvemos a ideia que no início tinha outro nome e que no final o Dr. Guerra mesmo disse, não, a minha proposta é que seja Avança Café. Como ele é o chefe da unidade, ficou o nome Avança Café, o Dr. Guerra colocou o nome. Vai ser Avança Café. E aí saiu. Assim, desse jeito que eu estou falando para vocês. Até o logotipo, esse logo que nós temos hoje, eu tive a ideia assim, não, tem que ser uma coisa nessa área do digital. Mas eu não desenhei. Quem desenhou foram um de vocês agora, daquele tempo, né, que estava aí. Nós não sabemos nem quem deu a arte final. Mas a ideia está aí. E frutificou, se transformou com o tempo. No início, nós não tínhamos, para vocês terem ideia, nem recursos para bancar o programa, porque não era um projeto formal da Embrapa Café, mas o Dr. Guerra disse assim, não, nós vamos fazer com o recurso que nós temos. E nós temos um pouco de recurso para repassar para as universidades, vamos passar para a UFA, vamos passar para a UFV, e vamos começar assim, porque já a gente viu que pode dar certo. Começamos muito bem, né? Creio que a resposta foi muito boa. Nós tivemos já, para vocês terem uma ideia, nós temos startups instaladas no mercado que começaram lá em 2019. Né? 2 startups estão no mercado que começaram lá em 2019, né, conosco. Mas nós tínhamos um problema. Nós não tínhamos como dar premiação. Por quê? Porque o órgão público, nem nós da Embrapa, nem as universidades, podem repassar recursos seus para fazer a premiação. Aí nós discutimos aqui em Brasília quem poderia nos ajudar a fornecer a premiação. Aquelas coisas da felicidade, né, gente? Eu tinha uma aluna, a Daniela, que era coordenadora de comunicação da OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras. E eu liguei para a Daniela e disse, Daniela, o programa é assim, 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 não saiu nenhum ainda, e eu preciso que você nos dê, a OCB nos dê a premiação. Ah, mas eu acho que eu consigo. Eu vou tirar o dinheiro da comunicação para que vocês repassem para isso aí. Do ponto de vista do recurso, eu tenho, mas eu não tenho autorização. Vocês vão ter que ir no presidente da OCB e pergunta se eu posso fazer isso. Eu posso fazer, eu não tenho recurso, mas eu tenho que ter a chancela do presidente. Foi eu e o Gabriel, novamente, eu, o Gabriel e o Guerra, no presidente da OCB, o Márcio. Chegamos lá, contamos a história do que nós queríamos promover e dissemos, doutor Márcio, e aí nós estamos aqui que o prêmio vai ser prêmio OCB. E ele disse, e daí? Eu disse, não, o senhor tem que autorizar. Não, mas se a Daniela disse que está autorizado, está autorizado. E o dinheiro vai sair da comunicação. Então, podem fazer. Por mim, está tranquilo. Até porque eu sou cafeicultor. Então, vocês veem como as coisas, os astros, vão se ajustando para que as coisas saiam, não é? E foi assim que começou o Avança Café. Começou com uma ideia que, né, era outra, era o Ideas for Coffee, porque tem o Ideas for Milk, não sei se você sabe, que funciona assim, né, agregando as startups que estão no mercado, e vocês nos desafiaram, vocês, universidades, nos desafiaram a produzir isso do zero. E hoje nós temos a satisfação de dizer que o modelo está consagrado. Tanto está consagrado que aqui na Embrapa, em Brasília, eles querem o modelo do Avança Café para outros produtos. Eu já dei várias palestras aqui para explicar como é que funciona. Eles têm alguma dificuldade. Porque, claro, nós não podemos repassar o recurso, né, de premiação, e tem tudo isso aí, tu tem que ajustar, dá trabalho fazer isso. Né? Tu tem que colocar a camisa do projeto, né? E por que projeto? Porque nós funcionamos 2019, 2020, 2021 com um programa... Não, 2 anos. 2019, 2020 com um programa embaixo do braço sem ter autorização oficial do FUNCAFé, que financia a Embrapa Café. Nós não tínhamos digamos, esse recurso garantido. Era um recurso que podia ter num ano e podia não ter no outro. Aí eu montei, de novo... O doutor Guerra me disse, Berlê, você tem que montar o projeto. Esse projeto vai ser um projeto permanente. Aí eu escrevi o projeto, mandei para as universidades, todo mundo deu um pitaco, e nasceu o projeto.
Então, hoje nós estamos embaixo de um projeto oficial, né, nós só temos que renovar. Vence em 2026 agora, o projeto, ano que vem. Mas quando tiver para vencer, eu já apresento uma justificativa que o projeto funcionou bem, e tal, e vai a justificativa. Então, vejam bem, assim nasceu esse projeto que a gente continua chamando de programa. Eu acho que para as pessoas de fora, quando a gente fala programa Avança Café, funciona no ouvido melhor do que um projeto. O projeto é nós aqui, que somos da Embrapa e temos projeto na Embrapa, a gente sabe o que é projeto. Eu tenho uns slides rapidinho para passar, porque eu sei que você, né, eu estou Nem, Alex, você me diz aí se eu tenho tempo de apresentar uns slidezinhos aqui. Você manda, pode ir, com certeza. Vamos ver aqui, peraí. Sei lá. Peraí, gente, que eu tenho aqui os slides aqui, como é que está aqui? Eu passo aqui. Só um pouquinho. Apresentação de slides. Não, essa é só depois que eu tenho que botar, senão não vai dar certo. Porque vocês não estão vendo ainda, né? Então, para vocês verem, eu tenho que entrar aqui numa caixinha dessa. Compartilhar. Link de dúvidas. Não, esse de cima aqui. Tá, compartilhar. Vê se vocês enxergam agora aí. Agora sim. Tá. Só botar lá na apresentação e vai. Agora eu tenho que colocar em apresentação, né? Isso. Vamos ver. Foi. Perfeito. Não. Foi? Foi. Posso passar assim mesmo, Alex? Fica menorzinho. Pode. Tem um que enche a tela, né? Não, esse aqui já está enchendo a tela. Já está tudo enchendo certo. A tela? Então tá. Tá, sim. Já enchi a paciência de vocês, agora estou enchendo a tela, né? Então, eu vou passar rapidamente para vocês. Algumas coisas eu já falei, não tem problema, né? Não falei do consórcio Pesquisa Café, que vocês talvez não saibam, mas a Embrapa Café e o consórcio Pesquisa Café funcionam de forma articulada. Quer dizer, a Embrapa que coordena o consórcio de pesquisa em café no Brasil, que reúne instituições de várias partes do Brasil, entre as quais a UFA e o FV. Vejam, portanto, que tem aí uma conexão direta com as duas universidades, além dessas outras instituições que fazem parte do programa do consórcio Pesquisa Café. Bom, a posição, então, é de liderança da Embrapa Café, porque a Embrapa Café é que coordena todo esse sistema, o que facilita para a gente, né? Porque tudo passa por dentro da Embrapa Café. Né? Nós temos ali perto o pessoal da economia, das finanças e tal, tudo está dentro da Embrapa Café, o consórcio Pesquisa Café. É uma coisa que nos facilita, assim, né? E quem faz a pesquisa? Quem faz a pesquisa para o café no Brasil são as instituições consorciadas. Né? Se vocês vierem aqui a Brasília e me visitar, o que eu gostaria muito que vocês viessem, vocês não vão ter nem o laboratório, nem o campo experimental, vão ser só salas de pessoas que administram a Embrapa Café e o consórcio Pesquisa Café. Não temos nenhum aspecto assim de... Aqui funciona uma instituição que mostra pesquisa, se alguém visita a gente tem que sempre... Aqui, quem vem aqui, a gente vai no CPAC, onde no CPAC nós temos, que é o Cerrado, né? A Embrapa Cerrado, onde nós temos os experimentos, onde nós temos o trabalho com café. Mas tem uma novidade aí. Saiu um recurso agora do PAC, do governo federal, para a gente construir um grande laboratório para café. Já está autorizado, nós já estamos com a área definida, que é bem pertinho da sede da Embrapa, que vai ser digamos, o laboratório mais avançado, um dos mais avançados do mundo para café. Os equipamentos já foram comprados. Agora, a licitação da obra já foi feita, os equipamentos estão no Senargem, que é uma unidade do lado aqui, porque vai ser uma pesquisa genética sobre café, né? Vai ser muito fundado em pesquisa genética de alto desempenho. Então, isso já está, os equipamentos chegaram já, e o prédio já está em licitação para construção. Então, nós devemos ter dentro de, creio que 2 anos, um
um centro de café, de alta tecnologia de café aqui, só que ele vai ser para aproveitamento de café, os aminoácidos, as questões laboratoriais que envolvem a cafeicultura, que hoje nós não temos no Brasil. Algumas universidades trabalham nisso, mas tem muita coisa, né? Por exemplo, da cafeína se tira muitas inas, né, da lise. Inclusive coisas surpreendentes que eu não vou adiantar aqui para vocês, mas tem muita coisa boa saindo com os derivados do café. E essa unidade aí vai funcionar nesse sentido. Deixa eu ver uma coisa se eu passo aqui. O próximo slide, onde é que eu passo aqui? Tá aqui. Depois, a idealização do programa que eu já falei, a parceria com as universidades UFFV. Só um detalhezinho para vocês que talvez não saibam, é que as duas universidades apresentam as condições ideais para o programa. Quais são elas? Ter trabalho com cafeicultura e ter trabalho nessa área avançada de digital, que nós temos muita coisa acontecendo nessa linha. Então, tem pessoas, ou tem alunos, enfim, que estão trabalhando com essa linha da informação, das tecnologias da informação e da comunicação. Temos aí o prêmio OCP que eu já falei, o programa vem desde 2019 até 2022, quando 2022, 2021 eu fiz o projeto, 2022 ele começou a operar como projeto, tá? Que financia esse projeto. O que nós fazemos? Nós pré-aceleramos startups, né? Nós desenvolvemos novos produtos, serviços, tecnologias. Por quê? Aí vai mais um detalhe. O trabalho da Embrapa, quando se desenvolve um projeto normativo da Embrapa, numa chamada de projetos, nós temos projetos de longo prazo, médio e longo prazo. Então, se nós temos uma questão angular, uma questão do momento, o projeto de pesquisa, quando ele termina, a situação já é outra, especialmente com as novas tecnologias. Eu tenho um projeto novo, além desse, eu coordeno um outro projeto sobre inteligência artificial para o café no Brasil. Então, ali nós já sabemos, aquilo que eu escrevi o ano passado, quando eu submeti o projeto, já não vale mais, já tem outras coisas, então tem que deixar sempre a porta aberta para... Então, a startup, ela dá para a Embrapa essa possibilidade de que, diante de uma questão emergente, se possa traduzir numa resposta rápida. Então, para a Embrapa e para o futuro da pesquisa da agricultura, é tudo o que nós queremos. Isso não vão desaparecer os projetos de longo prazo. Por exemplo, desenvolvimento de cultivares resistentes a determinadas doenças e pragas. Não tem como fazer na startup. Isso precisa selecionar os materiais, fazer cruzamentos com esses materiais, fazer resistente, fazer teste de resistência, 3 repetições, repetir no próximo ano e lançar 12 anos depois uma nova cultivar. Startup você faz em 3 meses, 2 meses. Então, vocês viram? Então, do ponto de vista da pesquisa agropecuária, trabalhar com startups é estratégico, porque não teríamos outro jeito de fazer com os problemas emergentes, tá certo? A execução, então, é da UFFV. Os nossos resultados são aquilo que eu falei para vocês, a gente tem conseguido mostrar para os nossos financiadores que a gente apresenta bons resultados. Nós temos aí quase 15 mil pessoas sensibilizadas, já temos mais, porque já tem gente sensibilizada na edição 7 agora, né? Temos 75 projetos já acelerados, são 1.589 horas de sensibilização e capacitação, horas de aula, e temos várias startups de destaque já colocadas. Eu não posso falar de todas, né, mas posso dizer para vocês, por exemplo, que uma que a gente tem muito proximidade é com o Certificafé, Maurinho, né, porque é uma pessoa que é apaixonada pelo projeto. Onde ele vai, pede para ele falar, ele fala com entusiasmo, mais um entusiasmo maior que o meu. E eu já tive palestra dele sobre o avanço e ele dá um show, né? Enfim, então aí nós temos a Farmly, que exporta café da pequena propriedade, a Machenza, enfim, temos várias, eu não vou falar delas, mas a ideia é que a gente tenha, no final desse processo, a gente tenha
em condições de colocar, que é o que a gente espera esse ano agora, colocar no mercado novas startups, todo o colchão, digamos, de formação das universidades estão à disposição, com a experiência desses anos todos, pessoas que foram se agregando e que hoje fazem deste projeto, que na verdade é um programa, um sucesso. A Embrapa considera um case de sucesso. Só dar um exemplo para vocês. Nós agora estamos num momento de seleção de chefes para a Embrapa Café. E aí eu recebo telefonema dos candidatos perguntando como é que funciona o Avança Café, que detalhes tu tem que não está ali no site, para mim entender o projeto. Zé, os chefes que estão candidatos já estão querendo saber como é que funciona o Avança Café. Sinal de que eles certamente manterão esse projeto, né, e abraçarão esse projeto como ele tem sido abraçado pela Embrapa até agora. E por aqui eu faço o meu ponto para continuar aí o trabalho, tá, Alex? Obrigado, Eberle. Show de bola. É sempre importante a gente mostrar essa linha de base, contar de onde é que veio, para que as pessoas vejam que existe aí todo um processo de criação, de cuidado e de envolvimento que não foi do dia para a noite que a gente chegou nesse nível de qualidade que a gente está. Agora eu gostaria de convidar a professora Dalise, que é a representante junto da Universidade Federal de Lavras, para contar um pouquinho da estrutura, de contar um pouquinho como é que são as ações com café dentro da universidade. Dalise, por favor. Boa noite a todos novamente. Obrigada, Alex, pelo convite de estar aqui com vocês. Sempre muito bom ficar ao lado aqui dos colegas, de quem já trabalhou e trabalha aí com café, no Avança Café, e de tentar conhecer um pouquinho mais os nossos futuros participantes aqui, assim espero. Então, é uma honra muito grande estar aqui. E eu queria contar um pouco para vocês como que nós, como UFLA, tentamos, né, e conseguimos contribuir nesse projeto, nesse programa tão importante para toda a cadeia produtiva do café. Nós, como instituição, estamos ao lado da UFV e nós executamos o Avança Café. Então, de forma compartilhada, nós vamos ao longo de 12 semanas, né, que é o 12 semanas de execução mesmo do programa, nós vamos tentando passar conhecimento técnico para vocês, desde a parte de pré-aceleração, aceleração e também na parte técnica do café. Então, eu vou pedir para o Alex até me ajudar aqui um pouquinho, porque nós, como UFLA, atuamos no Avança Café de uma forma segmentada, porém compartilhada. Nós temos um apoio muito técnico, eu vou pedir licença para vocês rapidinho, só para eu mostrar a nossa estrutura aqui. Nós temos, então, duas estruturas, vamos dizer assim, 2 setores que trabalham juntos com o Avança Café. Eu aqui represento a parte técnica quando a gente fala no programa. Então, eu sou professora aqui na Universidade Federal de Lavras, eu estou ligada ao Departamento de Agricultura da Escola de Ciências Agrárias de Lavras, a ESAL. E nós somos segmentados em setores de acordo com as áreas temáticas de atuação. Eu atuo na cadeia produtiva do café, na cafeicultura, com foco em sistemas de produção, mudanças climáticas, qualidade e sustentabilidade. E nós temos essa sede aqui, nós nos consideramos como um polo em que nós, dentro da instituição, conseguimos polarizar, agrupar as informações com o café. Então, tecnicamente, nós aproveitamos essa expertise institucional para tentar aprimorar e compartilhar com os participantes do programa Avança Café as informações relacionadas ao agronegócio café como um todo. Então, a gente sai até da nossa zona de conforto, né, nas nossas áreas de pesquisa, de ensino e de extensão, mas como o café ele é uma cadeia muito rica, nós conseguimos polarizar e ser como se fosse uma chave de contato com vários representantes da cadeia produtiva do café. Então, nós temos núcleos de estudos, um exemplo é o NECAF, mas nós também temos núcleos voltados para pós-colheita, para qualidade, para industrialização, a parte química e engenharia como um todo, assim como a universidade, né, que a gente tem uma abrangência enorme de temas,
E nós temos também o INCT Café, que nos ajuda bastante relacionado à pesquisa, né, junto com o consórcio, obviamente, mas como setor de cafeicultura nós abrigamos essa sede do INCT, que também nos dá muita possibilidade de contato e de expertise técnica com outros profissionais que não estão diretamente ligados aqui ao programa. Então, essa é um pouquinho da nossa estrutura técnica e o que a gente tenta aí acrescentar como universidade co-executora do programa, pensando nessa visão. A dor que vocês, participantes, estão trazendo para solucionar com as ideias de vocês, ela realmente é uma dor que afeta o cafeicultor? Quais são as possíveis críticas e melhorias que nós, tecnicamente, podemos sugerir para o seu modelo de negócio? Será que vai ser necessário ter alguma alteração nessa solução ao final do programa? Então, são essas perguntas e essas dúvidas técnicas que nós, com essa parte mais de expertise no café, tentamos contribuir. E nós também temos aí o outro segmento, que é o IPTEC, e eu vou pedir para o Alex me ajudar um pouquinho aí. Maravilha. Rapidinho, gente. Na verdade, eu não tinha me apresentado, né, logo no início. Eu sou Alex, eu estou como assessor de empreendedorismo dentro do IPTEC na UFLA Lavras. E como vocês podem ver nessa imagem, vocês estão vendo 2 conjuntos de prédios, porque a gente tem a diretoria de parques tecnológicos, uma parte em Lavras, com 14 mil metros quadrados, exclusivo para o desenvolvimento de ideação, pré-aceleração, incubação e residência de empresas, inclusive agora com um edital de lotes e tudo mais, que a gente pode falar sobre isso num outro momento. E temos em São Sebastião do Paraíso toda a estrutura da universidade lá se caracteriza como um parque tecnológico. Inclusive foi lá, no ano passado, que nós tivemos a empresa vencedora, que depois o João vai poder contar um pouco para vocês, tá? Eu não quero me aprofundar nisso, mas essa é a estrutura que a gente tem, e óbvio que todo o programa do Avança Café, a gente sonha que vocês passem por esse processo de pré-aceleração e que depois se fixem como startups que vão continuar se desenvolvendo pelo tempo que for necessário, até 2, 3, 4 anos, para se fixarem no mercado e se transformarem, assim como o Eberle trouxe, numa empresa geradora de recursos, de bens, que vão estar atuando na cadeia produtiva em diferentes cenários. Ok? Você terminou, Dalise? Posso passar? Sim, terminei. Muito obrigada. Legal, então. Eu queria chamar agora o Breno. Ele é o representante da Universidade Federal de Viçosa. Breno, pode fazer a sua apresentação aí, fica à vontade. Boa, pessoal. Boa noite. Me apresentando aqui, meu nome é Breno Carrara e eu sou agente de aceleração aqui do Tecnopark. E aí, como segundo player que atua também, no Avança Café, vou apresentar um pouquinho rapidamente do que é o Tecnopark, o que a gente faz, o que a gente pode contribuir também para a cadeia, para as ideias que vêm do Avança, beleza? Vou fazer uma apresentação aqui rapidinho, pessoal. Só compartilhar aqui. Um segundinho. Calma aí. Boa. Vou compartilhar rapidamente, pessoal. Estão vendo aí? Então, né? Show. Então, pessoal, prazer, somos o Tecnopark, né? E explicar o que é o Tecnopark, se é um player do governo, o que é a universidade, se é da empresa, enfim, vou explicar toda essa dinâmica. Pessoal, o parque, a gente atua no modelo tríplice hélice. O que significa esse tríplice hélice, né? Nós somos a ponte que liga a universidade, o governo e as empresas. A universidade, porque nós, como parque tecnológico, somos geridos por uma diretoria da UFV, da Universidade Federal de Viçosa. A gente é gerido pela diretoria que se chama Centev, e a Centev ela faz essa gestão do parque tecnológico. Então a gente está inserido, a gente está com um pezinho dentro da universidade. E o outro player principal é o governo. Por quê? O governo
é da onde vem o nosso financiamento. A gente existe porque a gente pega esses financiamentos editais do governo. Então, o governo é um dos players principais que é responsável por nós existir. E também as empresas, porque a gente tem empresas, né, que estão associados ao parque de forma sendo criados as startups dentro, né, que o Avança Café é um dos meios de criação dessas startups, ou residindo aqui dentro do parque. Então a gente gera valor para a parte das empresas, a parte do mercado. Então a gente está bem no meio dessas 3 bolinhas que a gente fala, né, que a gente chama de tríplice hélice, que é a junção da universidade, do governo e das empresas. Então, é isso basicamente que é o parque. E a gente tem como proposta de valor transformar toda a ciência proveniente da universidade em mercado. Porque a ciência de verdade, né, parafraseando a nossa diretora aqui, a Adriana, ela fala que inovação de verdade é tudo aquilo que vá para o mercado, resolve os problemas reais e vai para o mercado. É o que a gente está fazendo aqui no Avança. A gente está pegando problemas reais na cadeia produtiva do café e transformando em mercado, porque se você tem só uma solução que resolve e deixa isso quieto, deixa isso parado, deixa esse mestrado, esse doutorado parado, isso não resolve. Então isso não é uma inovação de verdade. Então a gente tem essa proposta, tem essa máxima, né, de transformar a ciência em mercado, fazendo a promoção de interação entre a UFV e as áreas produtivas, fazendo a criação e desenvolvimento de novos spin-offs, né, novas startups, desenvolvimento e criação de empresas tecnológicas, né, que é basicamente o que a gente está fazendo aqui do Avanço, e fazer a promoção de inovação de transferência de tecnologia. Às vezes uma tecnologia ela não como a gente está no Avança Café, está uma forma de validação do programa, às vezes uma tecnologia que foi criada, às vezes não é boa para fazer uma startup, mas sim fazer uma transferência de tecnologia, fazer a difusão da cultura empreendedora e o desenvolvimento social, que acaba que, ao fazer uma startup, o que a gente está fazendo, na verdade, é capacitando as pessoas para desenvolver a startup. Então, a gente está promovendo esse empreendedorismo, promovendo isso. Ninguém entra no Avança Café sabendo fazer startup. A gente capacita elas desde o início para conseguir criar essa startup, gerar esse valor e gerar todo esse valor para o mercado. E aí a gente conta com uma infraestrutura. Se vocês tiverem o prazer de visitar a Viçosa, estamos aqui de porta aberta. Não falei que é a Universidade Federal de Viçosa, né? Então a gente está em Viçosa, a cidade, né? E se vocês são daqui de perto, querem conhecer o parque, manda mensagem para mim. Eu apresento o parque aqui. Tenho dos meus trabalhos aqui é apresentar o parque, é fazer chegar, né? Apresentar para vocês de forma online, apresentar presencialmente, caso venha aqui. E a gente conta com uma infraestrutura bem interessante, conta com laboratórios de prototipagem, de microbiologia, de físico-química, para as startups. Isso tudo nós, como parque, usamos, e para as startups. E, ao mesmo tempo, pessoal, aqui dentro do parque tem outras diversas startups que foram criadas pela gente, ou veio de forma de um processo seletivo. Enfim, aí eu brinco que o parque, ao mesmo tempo, é uma escola e também um shopping. Uma escola porque a gente ensina a fazer as startups, e também um shopping porque as startups ficam aqui, literalmente aqui, reside aqui, né? Então você frequenta aqui a cantina e encontra de todas as startups aqui, faturando, enfim. Então, ao mesmo tempo que a gente é um shopping, também é uma escola. Eu gosto sempre de fazer essa analogia para ficar fixo na cabeça, né? E aí, a gente segue uma trilha empreendedora, né, que a gente faz desde a sensibilização, onde a gente mostra o que é o parque, faz a prospecção, capta para a gente para os nossos programas, né, faz o laboratório de ideação, faz o programa de aceleração, que o Avança Café é um dos nossos programas de aceleração, e particularmente o mais legal, porque eu trabalho no programa de aceleração, que é o início, né, basicamente, da startup em si. Ali a gente mexe mais com ideias, né, mais mostrando o que é, e aí, posteriormente, você fazendo sua startup, entregando ali, fazendo direitinho desde o início da primeira semana até o final, entrega ali para pré-incubação, para você conseguir fazer ali o seu modelo de negócio mais estruturado, seu CNPJ, depois transferir para a incubação e depois transferir para a residência, e aí continuar durante a nossa trilha empreendedora, porque a aceleração para a startup é o primeiro passo. Então, só explicando o que é uma aceleração especificamente, né, só fazendo uma abordagem bem rápida, a aceleração é uma atividade crucial do Avança, né,
e selecionam soluções inovadoras de base tecnológicas. Resolve problemas reais do mercado, o Iberê frisou isso, né? Isso é um problema real do mercado, e pessoas, igual eu falei, para fazer essa capacitação, para conseguir desenvolve essas pessoas para solucionar esses problemas do mercado. Então, é um programa, né, que recebe um programa mais genérico, definindo o programa de aceleração mais genérico de 1 a 12 semanas, no caso do Avança Café são 12 semanas, recebe os conteúdos práticos, mentorias, assessorias, gente que está no mercado, gente que, para validar a ideia, né, igual a Denise falou, e é um grande salto rumo à validação do seu produto, da sua tecnologia, se faz sentido ou não, porque se a dor que você selecionou, a ideia que você está propondo, a startup que você está propondo, vai validar se isso realmente é válido, se realmente está conseguindo solucionar esse problema. Então é isso, pessoal, quis só introduzir. E aí, para finalizar, só falar que a gente tem alguns programas de aceleração, né? Tem algum mais específico, outros mais gerais, né? E a gente tem um Avança Café que a gente está falando mais hoje, vai continuar falando um pouco mais, toda a estrutura do Avança, e tem alguns outros programas também que a gente tem aqui em parceria com outros players, mas isso é para próximos passos aí, caso queira conhecer um pouco mais do Tecnopark. Então, fecha aqui minha apresentação, uma longa apresentação, e passa a palavra para o Alex de novo. Valeu, Breno. Muito bem, excelente. Para o pessoal ver que vão estar em excelentes mãos, que a gente tem uma equipe entre todas as instituições aí que estão envolvidas incrível e que as oportunidades de crescimento estão aí para quem quiser abraçar e percorrer esse processo de aceleração. E para mostrar um pouquinho desse potencial, tenho aí o prazer de convidar o João, que inclusive vai estar acompanhando quem se inscrever na aceleração no Avança Café nesse ano pelo lado daqui da Universidade Federal de Lavras. Ele faz parte da equipe vencedora do ano passado e eu queria que ele contasse um pouco como é que foi essa história, porque eu acho que melhor do que ninguém, mais do que a gente ficar aqui contando o quanto a gente pode fazer, é escutar de alguém que participou e que vivenciou e que está aí já há um ano dentro dessa corrida pós-aceleração. Então, João, faz favor aí, conta para nós um pouquinho dessa tua história. Bom, boa noite, gente. Vocês me escutam bem, certinho? Bom, agradecer o convite, né, do professor Alex, de toda a equipe do Avança Café, para falar um pouquinho dessa história que foi, nossa, emocionante. Bom, eu queria começar falando a respeito de uma ideia, né? De uma pergunta que foi o que motivou a gente a pensar na ideia da Zecoff Connection, né? Sabe aquela ideia que a gente pensa que parece impossível no início, mas aí conforme as portas vão se abrindo, a gente vai criando as oportunidades, se transforma em algo que vai além do que a gente imaginava? Então, a Zecoff Connection fez esse caminho, né? A origem dessa ideia começou com os estudantes, né? Eu e mais 2 amigas e um professor, né? Que é o Leonilson, que está aqui na chamada. A gente viu uma chamada de um desafio de ideias e a gente falou, por que não fazer inscrição nesse desafio e ver no que vai dar, né? E a gente fez a inscrição e dentro desse desafio ele pedia para a gente criar ideias que impactassem o dia a dia das pessoas e a gente falou e pensou, poxa vida, como que a gente vai criar uma ideia que impacta o dia a dia das pessoas estando em São Sebastião do Paraíso? Gente, eu sou de Campinas, cidade grande, eu sei os problemas daqui de Campinas, eu era recém-chegado na UFLA de São Sebastião do Paraíso. E aí eu conversei com o professor e falei, professor, o que a gente pode fazer? O que está acontecendo? Por que São Sebastião do Paraíso é uma cidade tão importante do ponto de vista do café? E essa foi discussão de café para lá, café para cá. Conversamos com outro professor que desenvolve pesquisas dentro da área da cafeicultura, né, que é o professor Eduardo. Ele falou, olha, uma questão que está muito latente na cafeicultura é a questão da sucessão familiar. E aí a gente ficou com essa tecla na cabeça, né? Putz, sucessão, o que é isso? O que acontece? Por que é uma tecla tão latente? E aí a gente, durante o programa de ideação, né, a gente foi
buscar atrás o que era, qual que era essa dor, né? E aí, durante o programa, a gente avançou 2 etapas, né? Que é um programa de nível nacional, a gente conseguiu chegar até a regional, e na regional a gente não conseguiu avançar. Só que aí, toda a equipe ficou, putz, e agora? O que a gente vai fazer com essa ideia? Vamos deixar guardada na gaveta de projetos no fundo do baú? Aí eu falei para a galera, não, vamos pegar e vamos fazer a inscrição no Avança Café. Porque nesse meio tempo de faz mentoria do programa de ideação e conversa com o professor, o Eduardo falou, olha, tem um programa de aceleração, que é do Embrapa Café, com a UFLA e com o Viçosa, que desenvolve startups. E isso a gente já havia pensado, né? Pô, legal, né? E aí a gente viu a oportunidade e falou, não, vamos fazer a inscrição, vamos ver no que vai dar, né? A gente saiu, né, do programa com uma ideia, né? E aí, durante as 3 primeiras semanas que a gente conseguiu ser aprovado para conseguir desenvolver desenvolver dentro do Avança Café, né, que tem toda uma banca de seleção e tudo mais, a gente teve os primeiros workshops, que era de validação, dor, Canva de proposta de valor, modelo de negócio, memorando de entendimento, e aí a gente foi vendo, sentindo gostinho, né, empreendendo, tentando ver o que era esse movimento, como que isso está acontecendo. E aí eu lembro que foi uma coisa que eu até comentei com todo mundo. Eu falei, galera, a gente não é mais uma ideia, a gente agora é uma empresa, porque a gente tinha realizado o primeiro MVP e tinha dado super certo. A gente nunca tinha pensado que, nossa, a gente chegou com uma ideia, vamos sair com uma empresa, né? E isso foi uma virada de chave para a gente pegar no meio do programa e falar, não, agora a gente é uma empresa, a gente precisa de recursos, a gente precisa ganhar isso daí para dar ideia, desenvolver essa tecnologia e ser empreendedor, e vamos atrás, corremos, e foi como dizia o Marcos Vinícius, né? O ranking do Avança Café é uma montanha-russa, cheio de emoção, né? E depois da gente ter percorrido toda a trilha do Avança Café, ter ganhado em primeiro lugar, né, o programa, ter conseguido o aporte de 20 mil, a gente hoje, né, de 6 meses para cá, a gente teve uma repercussão muito positiva. Por quê? O Avança Café abriu oportunidades para a gente expor a nossa ideia numa feira de tecnologia que acontece em Franca. E lá a gente conseguiu executar um MVP, né, onde as pessoas chegavam no nosso stand, tinham contato com a nossa tecnologia e a gente ia perguntando para elas e fazendo a validação com tudo aquilo, com toda a bagagem que a gente tinha aprendido dentro do programa, né? Então, mede dessa maneira, pensa dessa forma, executa dessa maneira, vai estar lá em contato com o cliente, faz assim, assim, assado. Então, toda essa bagagem que a gente aprendeu, a gente utiliza hoje em dia, quando a gente vai expor em feiras de tecnologia, quando a gente está executando os nossos MVPs, e ainda a gente tem o maior prazer de mostrar isso, né? Contar para vocês que vocês hoje podem, com a infraestrutura que o Avança Café tem, pegar uma ideia e sair na ponta lá com uma empresa, com o CNPJ, que é o que a Zecoff está sendo hoje, né? Uma empresa com CNPJ, com MVP rodando, com investimento e buscando tracionar e criar mais oportunidade e procurar vesting, procurar investidor anjo e correndo atrás de tudo isso, né? E para finalizar, né? Acho que eu falei bastante, eu falei pouco, Alex. Tá no tempo? Tá no tempo? Tudo certo, pode fazer aí. Então beleza. E aí é que fica a grande questão. Se você tem uma ideia, se você tem o que seja, e você tem vontade de participar, participe. Você, às vezes, vai ter uma bagagem de conhecimento tão grande, que isso pode até ajudar em outras questões da sua carreira, do seu desenvolvimento, saca? É muito importante isso. E, sinceramente, é muito legal, porque se não fosse as torras que o Avança Café tem,
eu não sei se eu ia dar conta de estar falando aqui com vocês dessa forma descontraída, com tranquilidade, porque, olha, isso ajuda muito. E o Avança Café, gente, é uma oportunidade que, para quem tem uma ideia e está com vontade, vai, escreve essa ideia e vê no que vai dar e só faz o melhor que você conseguir, né? Tem uma frase do Cortella que eu levei durante o programa inteiro, que ele fala assim, para a gente fazer o melhor na condição que a gente tem, enquanto a gente não tem condições melhores para fazer melhor ainda. E isso, para mim, foi o que me ajudou a tentar dar o meu melhor durante o programa, a tentar fazer os MVPs, a tentar buscar validação, a tentar dar o meu máximo para conseguir chegar no primeiro lugar, né? E se tornar uma startup, e se tornar uma empresa e continuar esse caminho, trilhando esse caminho. É isso, pessoal. Muito obrigado. E espero que tenha motivado vocês aí a conseguirem correr atrás de seus sonhos, fazer inscrição na Avança. Muito obrigado. Valeu, João. A gente devia ter colocado só o João para fazer a palestra, porque assim, a empolgação dele já mostra todo o processo e o que tem de potencial. E eu acho que assim, tem várias coisas muito legais que, quando a gente fala um processo de aceleração para o café, as pessoas ficam pensando assim, tá, como é que nós vamos plantar mais, como é que nós vamos colher mais, como é que nós vamos criar aquele aplicativo, não sei. E ele veio aqui falando de sucessão familiar. Então, é para a gente ver como que o Avança Café é extremamente plural dentro desse processo e que seja a ideia que se tiver, tem porta aberta, tem potencial de crescimento e é isso que a gente quer. A gente não quer, não é apenas produção, não é apenas venda, não, é o processo completo que está aberto aí para quem tem qualquer ideia e que quer ver ela crescer, como o João tão bem descreveu. E também para quem não está acostumado, e aí a gente vê assim esse crescimento, ele falou um monte de palavras bonitas, falou de veste, falou de anjo, torra, ninguém entendeu o que era torra no final, e vai ficar nesse sentido até quando as pessoas entrarem, tá? Porque assim, torra, que raio de negócio é esse no final? Então, para a gente entender que assim tem muito aprendizado por trás, tem muito envolvimento, mas a gente vê que essa animação toda demonstra o quanto valeu a pena, tá? E, claro, talvez vocês aí estão se perguntando, tá bem, vocês já contaram um monte de história, mas como é que é esse edital? E aí eu queria convidar de novo a Dalise para contar um pouco aí, falar um pouco do edital, como é que ele se estrutura. Por favor, Dalise, conta para o pessoal aí os passos e como é que isso vai ser estruturado. Eu não sei se você está falando, mas eu não estou escutando. Eu estava vendo... Está me escutando agora? Agora sim. E a apresentação está ok aí também? Tudo certo. Bom, então vamos dar continuidade aqui. E antes da gente contar para vocês como que é desenvolvido o programa em si, a gente simplificou um pouco sobre as datas e o cronograma desse projeto, né? Mas antes de eu falar isso com vocês, essa empolgação do João, e assim, vocês vão ver a carinha do João aí junto com o Breno por muito tempo, então ele vai ser o nosso agente pela parte da UFLA, nosso agente de aceleração. E essa empolgação, esse perfil, é fruto, obviamente, da pessoa que o João é, mas é algo que é trabalhado dentro do Avança Café. Então, nós tentamos desenvolver essas habilidades interpessoais. Atrás do ônibus. Tá com alguma interferência aí, gente? Eu acho legal. Será que é o meu? Mil coisas no canal. Avança Café. Tá rolando uma live lá. Falei, vou entrar aqui. Renan, seu áudio tá ligado. Mas vamos sim, assim, conta com a nossa apoio. Renan, desliga o áudio, Renan. Tem que avisar o Renan que ele tem que desligar o áudio. Ou retirar ele da reunião. Ou tirar ele. Renan, seu áudio tá ligado. Aí.
Desculpa, gente. O Renan gosta tanto do Avanço Café que ele está compartilhando um evento que eu acho que ele está para estar aqui com a gente. Então, obrigadão, Renan, por estar aqui com a gente. Vou voltar aqui na apresentação. E aí eu estava falando com vocês do perfil do João, que é o perfil do Renan, do Breno, são perfis que o próprio programa, né, ele tenta trazer essas habilidades pessoais e profissionais e desenvolver isso junto com as equipes, porque é uma necessidade. E só uma observação também, eu sou, além de professora, eu sou produtora de café. E, às vezes, esses termos, né, que, igual o Alex falou, que o João trouxe, parece que distancia muito a gente de uma startup, de uma inovação, de uma solução escalável aí para a cafeicultura, mas depois que a gente conhece, a gente se apaixona com esse projeto, porque é realmente algo que está aí para solucionar as nossas dores na cadeia produtiva do café. E não é só no campo, é na indústria, é no barismo, é na gestão, é nos custos de produção, é na tecnologia. Então, é algo que parece muito distante, e antes de eu estar envolvida com o Avança Café, eu olhava e falava assim, isso não é para mim. Depois que eu conheci, eu realmente falei assim, não, isso precisa ser para mim. Então, só tirando essa introdução, eu queria apresentar para vocês em relação a datas, né, para a gente se preparar quanto a isso. As inscrições, elas já estão abertas, então no dia 16/6/2025, e elas se encerram no 20/8/2025. Então, ainda dá tempo, tem bastante, alguns dias aí que vocês podem se preparar para realizar essa inscrição. A gente já vai ter a divulgação dos selecionados para a banca de seleção na semana aí de 25 a 26/8, e a divulgação final das equipes selecionadas que vão participar com a gente desse programa vai ser no dia 30/8. Então, há uma seleção, e essas informações, elas estão todas no edital, como que vocês se inscrevem no programa e o que vocês têm que ter aí de organização entre vocês para isso. E depois que vocês são selecionados, né, que acontece a inscrição e a seleção, vocês vão passar por 12 semanas de capacitação. E nessas 12 semanas, nós temos um conteúdo abordado em cada semana. Então, vocês vão ver aqui que eu vou falar para vocês que vocês basicamente precisam de ter uma equipe e uma ideia para solucionar uma dor. Fora isso, não se preocupem. Venham com a boa vontade, com entusiasmo, que o conhecimento e a capacitação o programa vai promover. E aí, tem essa organização desses conteúdos, e cada semana nós temos a apresentação e o desenvolvimento do conteúdo com as equipes, e além disso, nós temos algumas atividades, entre elas o João já passou aí um pouquinho para vocês, que são as torras, são reuniões, são apresentações, são conversas com especialistas. Então, durante essa semana, nós organizamos aí várias atividades em relação àquele tema que está sendo apresentado. E é um desafio muito grande, gente, para a equipe executora, porque são temas muito complexos, com muito conteúdo, que nós precisamos de ter seriedade e entregar para vocês essa capacitação, porém de uma forma descomplicada. Então, nós tentamos sempre trazer isso com uma carga menor, um peso menor, e que da mesma forma a gente consiga entregar aí com excelência tudo que a gente preparou para vocês. Então, vamos rapidinho aqui passar semana por semana. Semana 1, imersão empreendedora, gestão de equipe e pitch. Pitch é uma palavra que vocês vão escutar aí o programa inteiro. Semana 2, persona, perfil do cliente, validação e dor de mercado. Isso eu posso ajudar bastante vocês e me comprometo. Nessa edição passada eu estava com uma bebezinha, não consegui estar muito presente. Essa edição aí, ela já está maiorzinha, já está com mais autonomia, então eu pretendo estar mais junto aqui com vocês. Semana 3, modelo de negócio e proposta de valor. Semana 4, estratégias de entrada no mercado. 5, introdução e tipos de MVP. E também o MVP é algo que vocês vão escutar e vai ser muito trabalhado com vocês. Semana 6, sprints de MVP. 7, desenvolvimento de produtos e tecnologias, então eu também pretendo ter uma atuação bem próxima de vocês nessa etapa. Semana 8, marketing, que é muito importante, nós temos aí
várias pessoas de excelência que contribuem nesse conteúdo, assim como os outros. Semana 9, vendas e negociações. 10, financeiro. 11, investimentos. 12, planejamento estratégico. Gente, são conteúdos que, olha, sendo bem sincera, as equipes teriam que pagar caro e muito caro para ter isso. E o programa, ele entrega para vocês isso de uma forma sem custo. E com um dos melhores profissionais em cada tema, compartilhando as experiências com vocês. E para vocês participarem, então, do programa, a gente precisa de ter alguns requisitos. Então, essas condições, elas são divididas em 5 itens. Primeira dela é que qualquer lugar do Brasil e até mesmo fora do Brasil, né? Nós temos equipes aí de pessoas que não estão no Brasil e têm também interesse em participar. Que tenha no mínimo 3 integrantes e no máximo 6, composta por qualquer pessoa maior de idade, obviamente. Então, não precisa de ter curso superior, não tem nenhum requisito quanto a competências dessas pessoas, precisa de ter a vontade e precisa de ter a ideia, né? Então, nós precisamos de ter um modelo de negócio de base tecnológica, repetível e inovador. Mas não deixa isso te assustar não, viu, gente? Traduzindo para vocês, a gente precisa de ter algo que pode ser aplicado e replicado e que vai solucionar uma dor, uma tecnologia que vai ser aplicável com potencial aí de solucionar esses problemas em todo o agronegócio de café. E por fim, além de entregar, que eu acho que o mais rico é entregar esse conteúdo e essa capacitação e colocar vocês em contato no meio mesmo do café, o programa ainda entrega para vocês uma premiação como forma de incentivo de que essa pré-aceleração dê um incentivo para vocês realmente seguirem nessa startup, nessa ideia. Então, o primeiro lugar aí de quem vai ganhar, né, se sair melhor no programa, R$20 mil, segundo 12 mil e o terceiro R$7 mil. Bom, aqui é bem rápido, o Breno ainda vai trazer mais algumas informações para vocês, mas eu gostaria que vocês anotassem, né, tirassem uma foto aí dessa parte, que é como que vocês vão conseguir ter mais acesso a informações mais detalhadas sobre o edital. Então, é só entrar no site da Embrapa e clicar lá no Avança Café, e lá tem o edital com todas essas informações de uma forma bem simplificada e completa, a inscrição e o guia de apresentação. Eu espero muito que vocês venham estar com a gente nessa edição. Obrigada, Alex, e eu passo a palavra para você novamente. Maravilha. Fugindo um pouco do script, eu já queria me colocar à disposição. Eu tenho ministrado cursos dentro da universidade na área de IA, na elaboração de projetos. Completamente à vontade aí para quem estiver coordenando, mas fico à disposição para que numa dessas 12 semanas seja oferecida uma oportunidade aí de um curso de IA para desenvolvimento de novos negócios, de inovação, que eu acho que vai fazer muito sentido, tá ok? E aí eu já quero aproveitar e chamar o Breno de novo para ele contar um pouco como é que tem sido essa experiência lá de Viçosa na participação, quais são os aprendizados aí que isso tem, que trouxe esses 6 anos já de execução. Breno, faz favor, tá contigo de novo. Boa, pessoal. Como a Adeli já explicou, essa vai ser basicamente as informações do programa, né? Lá no edital vai ter outras informações mais. Lá no site também tem algumas informações que vocês podem saber. E aí o intuito é também apresentar só as últimas coisas. O último fechamento aqui vai ser bem rápido, né? Que todas as informações já foram dadas, só para a gente abrir para dúvidas, caso tenham aí, né, alguma questão, ficou alguma coisa pendente, né? A gente está aqui à disposição para solucionar. O intuito da live é isso, é apresentar para vocês e solucionar as dúvidas, eventuais dúvidas que vocês tiverem. E aí eu vou compartilhar rapidinho, novamente, só para mostrar para vocês o que a gente já está fazendo de evento de sensibilização, de que a gente, aonde a gente foi para apresentar o Avança Café, né?
enfim, tá aí na tela aí, os eventos de sensibilização que a gente teve. Primeira coisa, lá no começo do ano, a gente foi chamado pela... fugiu o nome agora... pela Secretaria do Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, para falar do Avança Café, mostrar para cafeicultores lá no Circuito Mineiro de Inovação Tecnológica para o Agro, da cafeicultura lá em Monte Carmelo. Então a gente teve um stand, um momento de fala para mostrar esses nossos cases de sucesso aí, né? Tudo que a gente já desenvolveu no Avança para captar mais pessoas para dentro do programa. E o legal é que a gente não estava nem com as inscrições abertas ainda. Então foi um momento muito interessante onde a gente falou. A gente falou também do Avança na Semana do Fazendeiro. A gente teve um momento, né, que veio um representante da Embrapa Café para falar lá um pouco da Rose, a Rose veio para falar do Avança Café. A gente teve uma parte prática também, a Semana do Fazendeiro, para quem não conhece, é bem famosa aqui em Viçosa. Uma semana por conta, assim, né, não só da cafeicultura, mas bastante voltada para a cafeicultura, porque aqui Viçosa também é uma cidade muito voltada para a cafeicultura. Então, a gente teve esse momento, levou para uma plantação, né, numa lavoura da Emília, e tem a torra também, tem vários vídeos, a Rose gravou vários vídeos. Oi, beleza, não sei se ela mostrou aí, ela gostou muito, foi bem legal, um momento bem bacana que a gente pôde apresentar o Avança, né, para o pessoal daqui. E aí teve os atendimentos online para tirar dúvida, para quem marcasse com a gente, né, para falar do programa, tirar dúvidas, enfim, a gente estava à disposição nesse sentido, fez algumas reuniões com algumas pessoas. A gente teve participação lá no Hackital, né, eu até estou vendo aí a Fran, encontrei com ela lá no Hackital, conversando um pouquinho sobre o Avanço, né, acabamos que fomos no meio de uma palestra que estava tendo sobre associação feminina de lá, né? A gente teve uma participação, falou um pouco do Avança Café, foi bem legal nesse sentido. E hoje, né, a sensibilização final aí, a live de Tira Dúvidas, para apresentar o programa e para tirar as dúvidas mesmo, para a gente deixar tudo em plano claro, né, transparente, para que vocês não saiam daqui com dúvidas e queiram fazer a apresentação, queiram fazer a inscrição para o Avança. E aí, eu antecipei algumas dúvidas, não sei se estou passando o carro na frente dos bois aí, antecipei algumas coisas que já perguntaram para a gente, né, então se for uma dúvida comum, acho que é interessante, né, para falar, enfim. E essas dúvidas, alguma delas foi quais os horários, né, que vão ser os workshops, as datas dos workshops. Eu estava em reunião hoje com o João, a gente estava definindo isso, né, e aí a gente definiu que vai ser assim, né, pós-horário comercial, na parte da noite, no começo da semana. A gente vai montar um cronograma e no começo do Avança Café, a gente vai disponibilizar e acertar certinho, explicar certinho como que vai ser, se vai ser segunda, vai ter na terça, na quarta, vai ter um momento na quinta, em torra, enfim, tudo que a gente vai fazer em conjunto. E aí o grupo todo precisa estar presente nos workshops. A gente pede que apenas, pelo menos uma pessoa do grupo esteja presente tanto nos workshops, tanto nos acompanhamentos que tiver, porque se o grupo não tiver, não faz sentido, né? O programa não vai ser para a pessoa, não vai ser para a equipe. Então, pelo menos porque às vezes não pode todos ao mesmo tempo, né? Mas as aulas, os workshops são gravados, né? Então vai ser disponibilizado isso para as pessoas. E qual plataforma será feito, né? Os workshops, os acompanhamentos. A gente vai usar duas plataformas principais, que é o Meet e o Discord. A gente vai explicar direitinho durante a do cronograma, os primeiros dias, alinhamentos, o onboard, assim, né? Do programa. E aí, como é controlada a presença das equipes, é controlado na presença mesmo, né? A gente vai ver quem está presente, quem está participando, e aí a gente vai ser computado, né, a presença. E aí os critérios para escolher startup vencedora é basicamente 3, né? Tá tudo no edital, pessoal, mas só estou dando adiantada, que é a qualidade das entregas, presença e apresentação do pitch final. Então, vai ser os critérios que a gente vai elaborar, que a gente vai analisar ali para fazer um ranking, né? O João falou aí do temido ranking, o ranking toda semana muda aí, é uma adrenalina, enfim. E aí, esses são os critérios, né, que a gente vai utilizar. E aí, uma pergunta, a que mais fazem assim, né? Vai ter certificado? Vai ter certificado, conta como horas complementares
nas disciplinas, né? Você pode cortar umas optativas aí, né? Enfim, para quem está na faculdade, então, sim, recebe o certificado. E eu acho que é só antecipei aí algumas dúvidas que foram surgindo ao longo do programa, e caso tenha sanado, ou caso queira que, enfim, fale um pouco mais sobre essas dúvidas, estou à disposição, continuo na live aí, e passo de volta a bola aí para o Alex, para o restante da live aí. Valeu, pessoal. Valeu, Breno. Então, vendo aí as tuas falas, Hacktown bombou, porque assim, eu também estava lá, participei de várias palestras Lá, não? E só fiz falar do Avança Café no final. Então, assim, foi. Eu procurei todos que tinham Avança, eu fui. Todos que tinham café, eu fui. Eu errei uma até, tinha café com negócios. Eu vi assim. Eu fui, só que não era nada de café no final. A pessoa não sabia nada de café, ele estava mostrando uma relação de conexões e tudo mais, muito legal, mas que não tinha nada a ver com café. Então, se você não foi, não perdeu nada, na verdade, porque perdeu como palestra, mas não como café. Tá? Quem me conhece sabe que eu sou um animado da parte de IA, já falei aí, já me ofereci para fazer o curso, e uma coisa que a gente vai montar do lado de cá, Breno, e aí vai ser muito legal, a cada semana a gente vai montar vai complementar um chatbot com IA, com tudo que foi falado. E aí a pessoa vai poder interagir com o próprio chat, tirando dúvidas e tudo mais em cima do que foi feito. Então, além de ter o vídeo, de ter talvez a transcrição, alguma coisa assim, nós vamos criar esse chat para que a gente possa oferecer para quem estiver participando, tá? Isso aí pode me cobrar depois que a gente vai estar estruturando, tá bom? Pessoal, nós temos aí ainda alguns minutos e, como o Breno falou, estamos à disposição para, se existe alguma dúvida, alguma pergunta. Como é que está? Fiquem à vontade, tanto na parte, se quiserem escrever, ou se quiserem abrir o áudio e fazer alguma pergunta. Vamos lá, Franciele. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Primeiramente, muito obrigada aí pela oportunidade de estar participando, conhecendo um pouquinho mais do Avança Café. Eu achei o projeto incrível, o Breno comentou comigo lá no Hacktown e, assim, eu acho que o mais importante desses eventos são as conexões, né? Muito bacana. Eu acho o projeto muito legal, tenho ideias, ainda não tenho equipe. Então, acho que a primeira dúvida é essa, tem que ter no mínimo 3 pessoas, né, como a Dalise comentou, o Breno também. Então, eu tenho que organizar a equipe agora, já estou pensando em algumas pessoas. E a respeito dos encontros, eles são sempre online, então, né, Breno? Como você disse, você já trouxe as dúvidas mais ou menos respondidas. Eu tinha lido o edital e visto um pouco, sanou praticamente todas, mas tem alguma etapa presencial? Como que funciona? Pessoal, tudo com vocês. Eu estou aqui só de... Então, fiquem à vontade. Breno, quer responder? O Fran, inicialmente seria 100% online, por essa conectividade. Tem gente por exemplo, tem gente que vai fazer parte do programa que é até da Colômbia. Então, Legal. assim, cobrar uma coisa de presencial do pessoal de lá é meio injusto, né? Mas, enfim, se a gente, tudo é conversado, sabe? Uma coisa não é 100% fechada. Inicialmente, a gente pensou de ser completamente online. Mas se a gente vê que por um acaso tá batendo, as pessoas podem ir, enfim, a gente pode até fazer algo presencial, mas inicialmente seria 100% online, por cada um ser de um lugar de lugares bem diferente, diferentes, assim. né? Uhum. E a questão do horário, você falou que vai ser geralmente à noite, mas vai ser com qual frequência semanal? Boa, geralmente vai ser umas 2 a 3 vezes no dia na semana. De workshop, pode ser que seja um dia só, que vai ser um dia, mas um dia assim, na semana, ou vai ter dia que você pode ter 2. Então, isso tudo vai ser acertado, Fran, lá no cronograma.
Vai ter semana que tem um conteúdo mais denso, vai ter semana que você vai ter que botar mais a mão na massa. Então, assim, não é 100% vai ser segunda e terça, por exemplo, ou quarta. Mas, geralmente, o que a gente gosta de fazer é botar no começo da semana, o workshop, que aí você vai ter ali, poder adquirir o conhecimento, ou assistir, não pude assistir presencial, síncrono, né? Mas a gente assiste ali e depois faça o acompanhamento, e aí na outra semana já vem com mais workshop. Então, o que acontece? Vai ter semanas que vai ter segunda e terça, vai ter semanas que vai ser uma só, e aí vai ter as torras, né, que o João comentou, que é as apresentações pra gente num outro horário fora ali. E os acompanhamentos. Ele, por exemplo, eu assisti o workshop, tem a entrega ali, fiquei com dúvida na entrega, vai estar ali eu e o João ali no suporte para a gente fechar isso aí e fazer os acompanhamentos, tirar as dúvidas principais, e aí tem esses momentos de torna, alguns momentos da semana. Beleza? Beleza. Muito obrigada. Parabéns aí pelo projeto. Obrigado. Valeu, obrigado. Gente, algo mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, vamos lá. Bom, independente de qualquer coisa, nós vamos seguir à disposição, então vocês têm já todos os contatos e todos os pontos aí para ter acesso ao edital, à equipe e tudo mais, então vocês fiquem depois a sanar qualquer dúvida, então, e vou chamar o Eberle para fazer se quiser, mais umas palavras, e nesse meio tempo, se alguém aí levantar a mão e lembrou de alguma coisa, fiquem à vontade. Eberle. Ok, então, pessoal, olha, eu fiquei depois de ouvir o João falar, eu fiquei assim, entusiasmado para fazer parte de me inscrever no Avança Café, porque é tanto aprendizado, e outra coisa, como a Dalise falou, quer dizer, tudo isso que é um curso completo, que sai do zero e se monta uma empresa com CNPJ, vocês imaginem, em 12 semanas, é uma coisa que é única, é única. O café tem essa facilidade de proporcionar isso no Brasil. Nenhuma outra cultura tem, gente. Então, não apenas vocês que estão participando da live, mas também outras pessoas, vocês podem dizer, olha, é uma oportunidade única de fazer parte dessa aventura intelectual e empreendedora. Porque junta as duas coisas. A gente está na universidade, no ambiente universitário, mas também um grande problema historicamente se diz é que as pessoas fazem cursos e depois elas entram no mercado para procurar emprego, para procurar o que fazer. Olha bem, se a gente tem, no final de um curso, ou que já está formado, não importa, uma oportunidade de abrir um negócio e fazer e ter autonomia, olha, isso nos dias de hoje é um diferencial incomparável. Eu queria ter, no final do meu curso, eu fiz jornalismo, condição de abrir uma empresa de jornalismo. Eu nunca tive isso. Nunca tive. Porque eu fui trabalhar em jornal de redação. Aliás, eu trabalhei na televisão na RBS do Rio Grande do Sul, de câmera. Depois eu passei para o jornal, quando abri uma oportunidade de escrever. E depois, mais tarde, em 81, vocês querem, não precisa dizer que eu sou velho, já estou me declarando, né? Eu entrei na Embrapa, no serviço público. Mas eu não tive nenhuma oportunidade outra. Eu só tive oportunidade de ser empregado. Eu gostaria de ter uma empresa de comunicação, por exemplo. E vocês têm a oportunidade de ter uma empresa na área da cafeicultura, empreendendo. E vou dizer uma coisa para vocês: se vocês sentarem, vocês vão ver que são imensos os problemas. Se vocês lerem o jornal hoje, vocês vão ver que um dos problemas é onde colocar o nosso café, já que os Estados Unidos saiu da rota, que leva boa parte do café brasileiro
E temos aí uma oportunidade, né? Em outros lugares, em outros países onde se pode colocar o café. Então, um estudo, uma startup que estuda alternativas para colocação no mercado dos cafés brasileiros nesse momento, é um apelo. Um apelo. E assim por diante. Hoje eu estava ali na Embrapa e vi um dos pesquisadores trazendo amostras de subprodutos que saem da seleção do café, que inclusive estão indo aqui, ele está indo amanhã para a região aí de Minas para fazer uma análise desses subprodutos, que não são café. É a casca, é o pauzinho, é a madeira e tal, que ele vai fazer uma análise desse material. Olha bem, então tem coisa de laboratório para fazer. Já se fez algumas coisas que, só para vocês terem ideia, por exemplo, o vinho do café. Aliás, não foi o vinho, não, foi a vinagre. Vinagre, mas eu já estou dando a ideia do vinho. Ou seja, existem possibilidades inimagináveis. É o que vocês pensarem, né, na área medicamentosa, nas outras alternativas. Eu já fui em alguns lugares em que tinha sabonete com o princípio do café para esfoliação. Enfim, bolar. Está incubada aí no parque, né? A história do vinagre, né? Está incubada aí. Então, quer dizer, tem oportunidade, sentar, pensar e dizer, olha, isso aqui... E aí é o que o João falou. O João falou isso assim, eu não imaginava que uma ideia maluca pudesse resultar numa empresa. Era uma ideia maluca, né? Mas hoje é uma empresa e o João está engajado com a gente no Avança Café. A Rebeca levantou a mão. Pode falar, Rebeca. Eu estou aqui fazendo discurso. Estou esperando vocês fazerem as perguntas. Boa noite, Antônio. Não pode finalizar a sua fala, que depois eu quero deixar uma mensagem, que eu fiquei muito ansiosa para participar aqui, para poder apresentar, né, um insight que eu aprendi hoje relacionado com essa temática do café. Mas pode terminar sua fala, Antônio, que depois eu falo sem problemas, tá? Não, só uma coisinha a mais, Rebeca, que eu vou falar, que é o seguinte. Eu não sei que a menina que falou aqui antes, a Fran, Fran, você disse assim, eu sou eu e uma ideia, né? Glauber Rocha também, né? Uma ideia e uma câmera na mão. Mas você tem uma ideia, você tem o principal. Porque assim como você, tem muitos outros colegas, pessoas, que também estão querendo, mas estão sozinhos. Então, o que nós vamos fazer, e que nós podemos fazer no grupo do Avança Café, é fazer com que essas pessoas se encontrem. Então, você não deixa de se inscrever. Você vai para a inscrição e diz, olha, eu estou sozinho. Aí nós vamos no Avança Café receber aquela informação e dizer, olha, fulano também está sozinho. Então, vamos juntar a Fran, com o Joãozinho, com o Pedrinho, com o Maria, e aí você vai ver que vai ter muita gente. Depois você vai dizer assim, não posso mais receber gente. Já tem muita gente, vocês vão ter que fazer outra proposta. Porque é assim que funciona. É a agregação, enfim. E aí esses momentos de encontro e de discussão são riquíssimos, né? Porque são eles que propiciam nesse toró de parpite, ideias inovadoras, ideias desafiadoras, e nós estamos aqui para abraçá-las. Ponto. Rebeca, quer fazer seu comentário? Boa noite a todos, pessoal. Boa noite. Me perdoe pelo atraso, né? Que eu estava na cidade administrativa. Eu me chamo Rebeca Souza, sou engenheira agrônoma e atuo coordenando as ações Agritec de incentivo e promoção à inovação no agronegócio através da Secretaria de Agricultura. Conheço aí o Breno, né, Breno? O Tecnoparque também da UFV é uma grande parceira nossa no programa de inovação Hub MG Agro. Estou tomando a iniciativa, já divulgando para o nosso portfólio de startups essa oportunidade, viu, Breno? Muito boa, por sinal. Depois quero entender melhor os detalhes, que infelizmente eu não consegui chegar aqui mais cedo.
Vocês me perdoem, mas, assim, eu queria deixar uma mensagem aqui de incentivo, né, para as startups, principalmente aí do ramo da cafeicultura, porque hoje de manhã eu estive presente na solenidade dos 51 anos da EPAMIG, né? E eles convidaram um palestrante, representante da empresa Iara, cuja a palestra dele foi sobre os desafios da inovação na agropecuária. E ele, como representante de empresa, sinalizou o seguinte, que lá ele tem um desafio, como coordenador de inovação da empresa, de pensar numa perspectiva não de médio a longo prazo, mas de 20 anos, pensando há 20 anos, quais são as perspectivas daqui 20 anos relacionadas à inovação que tem que ser implementadas ali na empresa Iara. E ele falou que uma das grandes demandas da empresa e que nós, quanto instituição pública, precisamos ouvir mais as empresas, né, as instituições de iniciativa privada, é que existem muitas startups, né, agitex, entre outras, pensando muito na perspectiva de inovações relacionadas à produtividade e competitividade, né, no agronegócio. Mas são poucas que estão pensando no sentido de genômico, naquele sentido de que é um gargalo e é uma demanda por inovações relacionadas pensando também no consumidor final, nas exigências do consumidor final, e que está em primeiro lugar, segundo a análise e pesquisas da Iara que eles fizeram por inovações das empresas, por inovações, principalmente no ramo de cafeicultura, que pensam na perspectiva da saúde, de ter mais estudos e soluções tecnológicas que possam estar apresentando quais as vantagens do consumo do café no sentido de saúde. Ele falou de um caso, por exemplo, do amendoim que a China está estudando com uma oportunidade de implementar no amendoim, através do melhoramento genético, o selênio, dele ser composto também por selênio, para que se torne mais, como se diz, nutritivo do que ele já é. E isso, por o consumidor final, pode agregar valor ao produto, né, ao amendoim, valorizando, inclusive, no mercado. Então, vai aqui também um recado, né, para as startups, pensando numa perspectiva futura e principalmente de conseguir aí investimento e escalonamento por empresas. O que a empresa está buscando, gente? O que a empresa está demandando? O que o mercado está querendo? São soluções tecnológicas voltadas, né, nesse sentido, de pensar nessa perspectiva, sabe? Então, fica aqui essa reflexão e incentivo e motivação aí, conforme o senhor Antônio sinalizou muito bem, de estímulo aí ao empreendedorismo e a essas soluções tecnológicas que possam atender aí a dor e a demanda do mercado. E é isso aí, parabéns aí pelo trabalho, pessoal, e me coloco à disposição caso queiram conhecer melhor, né, as nossas iniciativas na Secretaria de Agricultura. Muito obrigado, Rebeca. Valeu demais. Eberlê, algo mais que você gostaria de colocar? Não, eu estou satisfeito, acho que a gente fez um bom trabalho aqui, né, um esclarecimento, principalmente quem tinha dúvidas. E, Rebeca, a gente tem no NEAC, que você não estava na fala inicial, mas eu falei de um núcleo de altos estudos sobre cafeicultura que nós estamos preparando por meio de um financiamento do PAC, né, do Brasil, em que nós já vamos começar a sede, e os equipamentos até já chegaram, que é exatamente para isso, para estudos mais aprofundados sobre qualidades medicamentosas, né, nutracêuticas do café. Esses estudos já existem, já estão sendo financiados pela Embrapa por meio do consórcio Pesquisa Café. Alguns pesquisadores já trabalham com isso, e são estudos surpreendentes com o que tem o café. Eu não vou adiantar para vocês, não posso, mas tem coisas já bem adiantadas com relação ao potencial medicamentoso, nutracêutico, enfim, do café, que a gente não conhecia e que está conhecendo. Então, nós vamos ter notícias boas daqui para frente. E com relação
a finalização, Alex, eu me dou por satisfeito, acho que está muito bem, as coisas estão bem conduzidas e feliz pelo entusiasmo e pela qualidade do trabalho até aqui. E fiz uma sugestão ali para a gente bater uma foto, né, de quem puder abrir a tela, e aí Alex, para ficar registrado, nós temos um boletim aqui em Brasília, na Embrapa, e eu queria a foto de hoje para colocar no boletim. E Perfeito. só falando, pessoal, eu falei do programa de sensibilização lá, né? O Circuito Mineiro de Inovação, que a gente foi chamado para apresentar o Avança Café, foi justamente o convite da Rebeca. E ela convidou a gente para apresentar o Avança lá no evento, então coincidiu aí também. Maravilha. Verdade, e fica o convite aí, pessoal. A gente vai realizar agora no final de outubro um outro circuito com o tema café. Cafeicultura, estamos recebendo inscrições aí de startups, instituições, para estar apresentando as suas inovações lá com a gente, tá bom? E quem quiser, né, se interessar aí por saber das nossas outras iniciativas, eu me coloco à disposição. Perfeito. Vamos bater a foto então, Excelente. pessoal. Mais alguém abre a tela aí? Aí, Breno, acho que uma foto com você. Depois me manda a foto, Breno, para a gente montar lá no nosso boletim do Avança Café. O pessoal tem que sorrir, hein? Fechou? Então, Fechou. tá, obrigado. Obrigado, pessoal. Muito bom. E nós fomos precisos na nossa programação. Isso demonstra organização, mais uma vez. Está aí para a gente ver. 7 horas tínhamos combinado de encerrar. Estamos encerrando às 7h01. E agradeço demais aí a participação de todos e, com certeza, aguardamos ansiosos as inscrições, dúvidas, nos procurem, que a gente está aqui para dar todo o suporte para vocês. Ok? Muito obrigado, boa noite, até a próxima. Abraço. Obrigado, boa noite. Valeu, Abraço, pessoal, pessoal. boa noite. Faça a inscrição.